Boa noite, queridos irmãos e irmãs, amigos do coração. Estamos iniciando mais essa live da União Espírita Porto Alegrense. Hoje estamos com o Evangelho no Lar Online, essa atividade realizada de 15 em 15 dias aqui no Instagram, onde damos, nesse momento, boas-vindas a todos que aqui estão, somando conosco nessa corrente de amor e de luz, pedindo desde já que o nosso querido Mestre Jesus possa abençoar o lar de cada irmão presente aqui, trazendo as luzes, trazendo harmonia, trazendo amor para todos os corações. Na noite de hoje, vamos estar conversando um pouquinho a respeito de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos conversando sobre o bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Na primeira parte, então, do nosso trabalho vai ser realizado, esse debate, e na segunda parte do nosso trabalho estaremos realizando, então, preces e radiações a todos que necessitarem. Então, desde já, nós indicamos aqueles que gostariam de envolver os seus entes queridos, sejam encarnados ou desencarnados, sintam-se à vontade para deixar aqui nos comentários o nome das pessoas que gostariam de envolver. E também, como estaremos no Evangelho no Lar, realizando preces e orações, aqueles que quiserem podem deixar um copinho de água, no seu ambiente, para que os queridos amigos espirituais possam fluidificar a sua água. Então, desde já, eu vou adicionando aqui os nossos amigos para a nossa noite de debate. O Leandro, o Paulo Renato. Deixa eu ver se eu localizo eles aqui. Olá, boa noite, Sandrinha. Olá, Tudo bom? tudo bom? Boa noite. Boa noite, seja Boa noite a bem-vinda. todos, amigos aí da União, queridos. Coloquei aqui o convite para o Renato. Vamos ver se o Renato entra no escurinho hoje de novo. Olha ali, ó, tá no escurinho, ó. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Leandro. Não acredito. Isso já virou tradição, Renato. Para mim aqui tá parecendo normal. É aquela transição das trevas para a luz que tu sempre faz a cada É sexta-feira. mais treva que luz. Vou sair aqui, tô entrar de novo. Isso, faça-se a luz, faça-se a luz. Vamos aguardar um pouquinho, Renato, achar o caminho dele ali. E tu, Leandro, tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo, João? Sim, tô muito bem. Tu tá ouvindo bem o Leandro, é isso? Tô ouvindo bem, Leandro. Ah, então Ótimo. tá bom. É que eu estava olhando que a minha sobrinha tá ali, a Evelyn Abes, Ah, da Cruz, Evelyn. Vou dar um querida. beijo para Evelyn aqui. Oi, Evelyn. Ele entrou e saiu, aqui deu, vamos ver. Aceitar. Vamos lá. Acho que agora vai. Olha Oh, aí! Mas que coisa incrível, né, cara? Eu não sei o É, que é. Mas eu acho que é um problema no celular, porque sempre acontece isso, né? pois é, sempre na Bom, primeira dá esse mas o probleminha. Agora importante tu é que já sabe o caminho, né? estamos reunidos. Tá tudo Ah, bem. coisa boa. Um abraço a todos aí. Meus queridos, então hoje, conforme a nossa programação, nós vamos conversar a respeito de bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E se vocês me permitirem, eu estava, já para iniciar a nossa conversa, eu estava pensando assim, que tem algumas traduções que trocam o pacíficos, pelos pacificadores, E que, na verdade, existe uma diferença entre esses significados, O pacífico é aquele que não revida a ofensa. E o pacificador, ele vai um pouco não, ele vai além disso, Além de não revidar a ofensa, ele promove a paz, Promove o bem, Na verdade, eles estão
esse sentimento, digamos assim, eles estão juntos, porque não dá para dizer que uma pessoa é pacificadora, né, sem ser pacífica, né? Então, o primeiro passo é ser pacífico, né? Então, na verdade, é uma escala, uma evolução nesse sentido, né? De a gente começar a ser pacífico para depois ter, assim, não revidar a ofensa e depois, a partir daí, ter condições, né, de promover a paz, né? Então, o que me parece, assim, são as duas traduções que, obviamente, estão certas, né? Elas estão de acordo, né, com o ensinamento de Jesus, mas me parece que tem realmente esse pequeno olhar que poderia tornar pacífico e pacificador de uma forma diferente, assim, né? Uma leitura diferente para isso, né? É a condição necessária, mas não suficiente, né? Todo pacificador, ele é um pacífico, mas nem todo pacífico, ele é um pacificador. Mas um aspecto também que a gente pode pensar nesse sentido é que o pacífico ele irradia uma energia de paz. E nesse sentido ele é um pacificador, ainda que não seja, digamos assim, dinâmico, né? Mas só pelo fato dele irradiar essa energia, ele já está promovendo a paz também, né? De certa forma. Uhum. Está influenciando, né? Influenciando. Sim, pelo campo das energias que se irradiam dele, né? E a gente capta e assimila e irradia energias espirituais o tempo inteiro, né? Dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então é uma forma também de pacificação, né? Não só de ser pacífico, mas de pacificador nesse sentido também, né? Eu acho que a partir desse momento... desculpe, Sandro. Pode falar, Não, é por que favor. não tem como ser um pacificador sem ser pacífico, né? Uhum. E acredito que sim, que o pacificador seja além, porque ele aí busca a paz social, né? A paz da sua comunidade, né? A gente pode olhar assim para Gandhi, por exemplo, né? Que É. saiu de si da sua paz e foi além, né? E nos deixou aquela marca de paz. Nesse sentido, acho que também a gente já pode começar aí também fazer uma outra diferenciação, eu e minhas diferenciações, né? Bom, De que o pacificador não é aquele, não tem nada a ver com timidez, né? Em cima disso que o Renato falou, né? Que, né, ele é uma pessoa pacífica e daí já irradia, né, uma vibração de paz, né? Mas não tem nada a ver com aquela pessoa que é tímida, que é quieta, que como é que se diz, não manifesta, né, o que realmente está pensando, né? Ela omite muitas vezes um sentimento que aqui pode estar explodindo por dentro, mas ela fica quieta. E o pacífico não é isso, né? O pacífico ele parte de um entendimento, né, da situação, assim, um sentimento maior, inclusive em relação à justiça de Deus. Enfim, ele está conectado realmente ao bem, não se omitindo, né? Então, muitas vezes a gente, aquela criatura é tão pacífica, né? Mas muitas vezes ela pode estar querendo esganar um por dentro, né? E não é isso que vai levar ela a ser um pacificador, né? Existe um outro trabalho por dentro a ser feito aí, bem profundo, né? verdade. É como disse a André Luiz, não é uma boca que fala, mas é uma virtude que irradia, né? Agora disse tudo. Os mansos, né, são aqueles que preferem não entrar em conflitos, né? E a gente sempre compara com aquela pessoa que sempre quer ter razão, que não leva desaforo para casa. Esse jamais vai ser um pacífico. Ele ainda está atribulado com esses sentimentos meio nocivos. E o pacífico não. O pacífico, ele não, como disse o Renato no início, o pacífico ele irradia as emoções do bem para apaziguar os conflitos, né? A gente não pode confundir também os mansos e pacíficos com aqueles que cruzam os braços, que não fazem nada, que ficam inertes perante os problemas. Não é isso, isso aí a gente não pode confundir. É uma atitude realmente, né? Uma postura de vida, uma postura mental, né? Uma Que, conquista, claro, né? uma conquista. Porque essa condição íntima
de alcançar essa condição de paz interior, é muita luta, né? É muito trabalho para superar as suas questões íntimas, né? Então, Jesus veio justamente fazer essa proposta de autotransformação, como coloca, né, o Herculano Pires, aliás, o irmão X, né, no livro Boa Nova, essa obra divina no coração do homem, né, essa obra divina que é a busca de seguir os passos do Cristo, né, que é essa transformação do homem velho nesse biotipo que Jesus veio trazer aqui, nos apresentar, desse ser que tem potenciais divinos, né? Então é muita luta, muito trabalho, muita luta, né? Porque senão as coisas ficam no mesmo estado, né? A gente até pode apresentar uma persona, uma máscara, uma aparência, mas como tu falaste, né? A criatura está ali dentro com um vulcão, mas de repente, por circunstâncias, ele está ali quietinho, né? Talvez por timidez, né? Mas não há conquista ainda. A conquista é um processo a ser alcançado ao longo de muito trabalho. Eu lembro aqui de uma questão, se me permite estender um pouquinho, que é a questão 894 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta, né, para os amigos espirituais. Primeiro faz uma consideração. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que necessitem lutar contra a sua natureza negativa ou contra nenhuma energia contrária, né? Ao passo que outras fazem imenso esforço para vencer a sua natureza negativa. Aí o Kardec pergunta, quem tem mais méritos? As primeiras que não precisam lutar ou aquelas que têm que fazer um imenso esforço e vencem a sua natureza? Quem teria mais méritos? Nós somos naturalmente tendentes a dizer que tem mais méritos aquelas que precisam lutar e vencem, não é? Mas aquelas que não precisam lutar foram privilegiadas na criação divina? Nasceram com esse privilégio? É claro que não. Né? Fizeram imenso esforço no passado, trabalhando, buscando conquistar determinadas capacidades, né? E isso, nessa sequência, nessa repetição, deu a elas essa condição. E aí os amigos espirituais respondem, o bem tornou-se para elas um hábito. E a gente recorda também Joana, né, que nos fala que a repetição dos atos gera hábitos e estes tornam-se memórias que passam a funcionar automaticamente. Então toda conquista é trabalho, muito trabalho. E o Evangelho não é diferente. Para a gente conquistar, aliás, o Evangelho tem mais intensidade nisso ainda, né, para a gente conquistar esses valores morais. Né? É bem legal essa ideia, né, João? E quando tu te refere a passado, nós como espíritas naturalmente devemos perceber que o passado se refere a várias encarnações anteriores, né? Sem Inclusive dúvida. a gente não quer ser pessimista, mas e também não podemos dizer que uma criatura humana não possa chegar numa encarnação na conquista de uma virtude dessa, né? Mas assim nivelando por nós é muito complicado tu conseguir ser pacífico assim, tentar isso como projeto de vida para uma encarnação, né? Sem É algo dúvida. que esse tempo, né, extravasa, né? O passado extravasa muito trabalho e o presente requer muito futuro, né, de trabalho, de dedicação para essa conquista. Né? Se a gente pensar até hoje, né, eu estava conversando com a Sam sobre isso. Hoje, por exemplo, as crianças, né, que vão no colégio e tal, de repente a criança apanhou no colégio de uma outra criança. Qual é, no geral, a reação dos pais quando essa criança chega em casa? Mas tu não bateu, tu não revidou, amanhã tu já sabe, vai lá e revida. Né? Há uma tendência disso, né, João? Então a gente traz essa herança ainda muito animalizada, né? Essa coisa ainda muito forte do olho por olho, dente por dente, e isso está arraigado em nós. Tu vê, o cristianismo tem mais de 2000 anos e a gente recém começa a assimilar isso, né? A proposta de Jesus. Esses são os instintos, né? A gente acaba fazendo isso que o Renato falou, a gente acaba dando mais vazão aos nossos instintos primitivos do que a razão e a nossa evolução moral. E para que a gente consiga tentar melhorar, né, porque é um passo
pequenininho em cada reencarnação, então a gente vai melhorando ao longo de várias encarnações, a gente deve fazer uma autorreflexão para nos conhecer melhor, para tentar descobrir qual é o sentimento que nos move, né? Qual é o nosso ambiente mental. Ia falar, Sandra? Eu ia falar que esse capítulo ele é bem atual, né? Porque bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Os brandos porque herdarão a terra, né? E os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E nesse momento nós estamos vivenciando um processo de muita violência, né? E de intimidação, né? Um processo que parece que a violência é o caminho para resolver as coisas, né? E que parece também que a brandura que Jesus fala é uma fraqueza, né? Como é que eu vou resolver alguma coisa sendo fraco, né? Na verdade, a brandura é uma força, porque nós precisamos ter muita força moral, muito trabalho íntimo no bem para vencer esse passado que nós temos, esse passado de violência, de achar que temos fé só na violência, né? Só na truculência. Nós precisamos olhar para isso, né? E quando nós olhamos para isso, nós vamos nos fortalecendo. Nós temos um histórico da violência na própria religião, né? As religiões que intimidaram, né? O fanatismo. Então, todo isso. E Jesus, em todo o seu evangelho, nos trouxe isso, a não violência. Foram prendê-lo com um sacerdote, e foi o servo do sacerdote estava junto, e Pedro, no instinto de proteger Jesus, tirou a espada e tirou a orelha do servo, né? Então Jesus pegou a orelha, né? Imagino, tá lá no Evangelho, mas curou o servo do sacerdote e disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? E Jesus, em todos os momentos, nos ensina isso, dar outra face, né? Então ele torna aqui nesse capítulo, ele diz que a brandura é uma lei, né? A brandura é uma lei e é contrário a toda forma de violência. É contrário a essa lei, né? E, inclusive, muito interessante, inclusive até a expressão, a fala, né? A fala negativa, né? Porque a palavra tem uma força, né? E essa força negativa da palavra, a gente pensa, não, só falei por nada, né? Mas não é assim, não é, porque essa palavra que tu lança, né, ou sobre o outro, ou sobre alguma coisa, ela te fragiliza, ela te tira a tua energia vital. Aí, de noite lá, tu tá exausto, né? Foi com certeza. Foi um dia que tu não administrou bem as tuas energias, né? Tu te ligou no bem e foi embora, no mal, aliás, e foi embora. Então, o bem, né? A brandura é o nosso destino. Agora, depois, sei lá quando, mas é a nossa caminhada, né? É como falou ali no início, né, tu falaste, a brandura é uma lei. E, por outro lado, a cólera, a raiva que a gente, porventura, tem, né? A ciência agora já está descobrindo, nas últimas décadas, que quando a gente cultiva essa cólera, essa raiva, aparecem no nosso corpo físico, somatiza algumas doenças, né? Dermatites, doenças nervosas, vários tipos de doença. E quando a gente não perdoa, fica com essa cólera, a gente fica relembrando, né,
muito tempo os acontecimentos que nos provocaram essa cólera, e cada vez que nós nos lembrarmos, o nosso cérebro produz as mesmas emoções, né, que nós sentimos naquele momento, e nós vamos estar sempre remoendo e sofrendo de novo a mesma coisa. Eu lembro de uma passagenzinha do Gandhi, todos conhecemos o Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Ele estava andando lá numa cidade lá da Índia, né? E ele fez todo aquele trabalho da não violência, mas não cumprindo, né, o que os britânicos que dominaram a Índia por um tempo significativo. E ele então estava caminhando e um soldado britânico viu que era o Gandhi e se dirigiu a ele e agrediu o Gandhi, deu um soco no Gandhi e ele caiu. Ele se ergue novamente e o soldado esmurra ele novamente e ele cai. Já estava juntando gente ali, inclusive, né, naquele momento. E aí, quando ele se ergue novamente, o soldado pergunta para ele: quem te ensinou a ser covarde desta forma? E o Gandhi, né, aí ele coloca essa resposta dele com o magnetismo de um espírito superior como ele era, né? Foi este homem que está aí no crucifixo que tu carrega no pescoço. Ele disse com um jato de energia, de amorosidade tal, que o soldado começou a chorar. E a força da palavra, como a Sandrinha estava falando, né? Essa energia que dita por um espírito superior tem esse magnetismo, né? Esse alcance imenso. Então a não violência, a brandura, que vai realmente fazer um trabalho de convencimento, né? De tocar o coração da criatura. É interessante que o violento, que usa da violência, ele pode resolver na concepção do mundo imediatamente uma situação. De repente, matando alguém, um inimigo, ele mata o inimigo. Mata a matéria, mas o espírito vai ficar em torno dele, o espírito daquela criatura vai ficar em torno dele, obsidiando, né? Então não resolveu o problema, ele agravou o problema. A violência sempre agrava o problema. O que resolve, efetivamente, é a atitude através da brandura, através da inteligência, da criatura agir, né, com vistas à solução verdadeira daquele problema, né? E só com amorosidade, só quando nós estamos realmente em sintonia com a lei divina, como Jesus veio nos trazer esses ensinamentos, é que nós vamos resolver verdadeiramente. Porque aí a outra pessoa, ela vai não apenas se convencer, mas ela vai se converter. Como é o caso do Evangelho, né? O Evangelho, ele não busca o convencimento das pessoas, ele busca a conversão do indivíduo. Porque quando a gente se converte, nós abraçamos a causa. E nós vamos nos transformando intimamente, realizando essa obra divina no coração, como é o que Jesus propõe para todos nós, né? Não é um trabalho de um dia, né? É um trabalho muito, muito longo. Muito longo. Mas estamos no contexto adequado para isso, né? A gente fica bem desconfortável, né, num mundo violento, como a Sandra estava trazendo para nós, né? Mas a gente sabe que nós sempre seremos provados, né, diante das situações que precisamos, né, do meio que precisamos, né, porque se a gente não for provado, a gente não vai saber e nem o caminho, né, de como resolver isso, né? Então, volta e meia, a gente mergulhado nesse mundo de provas e expiações e, naturalmente, a gente se debate com tudo isso que mexe com o nosso interior, né, para que haja um movimento de nossa parte, né, um convite para que haja um movimento de nossa parte para a gente começar a acordar para a brandura, né, para sermos pacíficos, para buscarmos num outro momento sermos pacificadores, né, porque se não formos provados, né, não passarmos por situações que mexem com o nosso interior, se depender de nós, pouca coisa a gente vai fazer nesse caminho. Né? Verdade. E é interessante que Jesus diz assim: os brandos herdarão a terra, né? Então Jesus está fazendo uma promessa aí, né, para nós e está nos dizendo do nosso vir a ser, né? Da nossa caminhada evolutiva, nossa evolução moral enquanto humanidade, né? Que a Terra no exato momento é um planeta onde mal prevalece, né?
é um planeta de expiações e provas. Mas não vai ser assim todo o tempo. A Terra, e Deus determinou assim, né, que ela está a caminho de um mundo de regeneração, né, onde não vai ter mais espaço para aquele gestor violento, né, intimidador. Não vai ter mais espaço para, né, para pessoas prepotentes, né, que querem se sentir melhor do que as outras, né? Então, a Terra, ela está num processo de melhoramento, de evolução, né? Por isso que Jesus disse, é os brandos que herdarão a Terra, porque a Terra futura vai ser assim, né? Então, isso é muito bom. E a gente vai sentindo, apesar da gente não estar ainda nessa terra de regeneração, mas essa regeneração já está pingando na gente, né? A gente já não se sente mais confortável quando diz alguma coisa chata para alguém, né? A gente já fica, ai, por que eu falei aquilo, né? Até no lar, às vezes a gente diz alguma coisa, né? Então, a gente já está ficando desconfortável com a violência, né? Que ela vem para nós, ela está em nós em vários graus, né? E as próprias relações empresariais, né? O empregador e o empregado, hoje em dia já tem uma concepção diferente, né? Já há uma tratativa diferente. As empresas sabem que o funcionário vai render muito mais se ele estiver num ambiente agradável, se ele se sentir ali acolhido, né? Claro que tem ainda muitas dificuldades, mas já há uma transformação nesse sentido também, né? A gente sabe que a psicosfera de um país, uma cidade, de um bairro, é o somatório de todas as psicosferas das pessoas que ali habitam. E nós temos capacidade de influenciar uns aos outros. Então, sejamos nós esses influenciadores positivos dos outros, né? Que nós consigamos, através da análise dos nossos sentimentos, alterar alguns sentimentos nocivos para a virtude moral, e daí possamos influenciar positivamente todos os que nos cercam e tentar melhorar daí a nossa psicosfera um pouco mais. Verdade, Leandro. Até me ocorreu agora que uma pergunta que a gente pode se fazer, né, nesse sentido de contribuir com a nossa comunidade, é uma tão simples, né? Será que nós somos bons vizinhos? E nas nossas reflexões, se a gente não for um bom vizinho, eu acho que está aí um excelente caminho para a gente começar a trabalhar isso, né, no sentido de contribuirmos mais positivamente para a coletividade que a gente vive, né? Então é sinal que a gente tem uma preocupação em relação ao coletivo, né? Porque se a gente não for um bom vizinho, aí tem N qualidades, N características que a gente poderia ficar horas falando aqui de uma boa vizinhança, né? Que envolve, né, respeito, enfim, uma série de circunstâncias, educação. Mas eu acho que é uma pergunta legal, assim, um bom termômetro para cada um fazer para si, assim, né? Será que somos bons vizinhos? Né? Se formos, eu acho que a gente já começa, então, a contribuir para a nossa comunidade numa vibração mais positiva, né? Mais salutar. Aproveitando isso que tu falou, João, a doutrina espírita nos diz que nós estamos inseridos na cidade, né, no lar, na família, no emprego, enfim, onde nós necessitamos para florescer, né, para melhorar, para realizar a nossa tarefa na Terra. Então, como estão, né, esses nossos papéis, né, dentro do lar, dentro da nossa, onde nós trabalhamos, na rua, enfim, né, porque é todo momento, né. Verdade. E também a gente pode pensar, né, também, que todos nós, com exceções raríssimas, trazemos nossas companhias espirituais que não são tão agradáveis assim. Companheiros que a gente feriu em outros tempos, né, no passado. E esses irmãos, esses espíritos que estão conosco, na condição de cobradores, eles estão observando o nosso comportamento. Aquela criatura que era um prepotente no passado,
né, e que causou tantos danos, talvez, àquele espírito que agora está ali em função disso, na condição de cobrador, vítima que foi no passado, né? Se ele encontra alguém agora buscando a sua transformação e que insiste nesse comportamento, demonstra isso, dando testemunho da sua renovação moral, ele está fazendo um trabalho de auxílio a esse espírito. Já tá em curso a sua expiação, no sentido de tentar, né, auxiliar aquele espírito que ele perturbou em outro tempo, né? Então, à medida em que a criatura vai se evangelizando, vai se transformando, vai se renovando no bem, ele está auxiliando o espírito e saudando também, por conseguinte, né, o seu débito com aquela criatura, né, com a sua consciência, né. É um outro aspecto interessante também da gente ver o vizinho e os obsessores também, né? Os vizinhos desencarnados. Bem próximos, né, Ju? Bem próximo. Mais do que alguns gostariam, inclusive, né? Mas, meus queridos, a gente precisa avançar um pouquinho, né? Eu estou cuidando do nosso tempo aqui. Então, assim, nós estamos falando da importância, né, de sermos brandos e pacíficos, e das lutas, né? Das lutas ferrenhas que serão necessárias para a gente atingir essa condição, né? Que nos é pedida por Jesus, orientada por Jesus, né? Mas então, para isso, a gente precisa de trabalhar características, trabalhar sentimentos que nos levem a essa condição, né? O Evangelho aqui nos dá uma excelente pista, um excelente caminho para a conquista, né, da brandura e de sermos pacíficos, né, que é a paciência. Então vamos conversar um pouquinho a respeito desse sentimento nobre da paciência. A gente deve respeitar o momento evolutivo de cada um e ter paciência. Muitas pessoas, quando têm relacionamentos, acabam exigindo do outro que ele tenha um determinado tipo de comportamento para consigo, né? Daí começa, e é lógico que o outro tem o comportamento dele, não aquele que a gente quer. E daí as pessoas começam a ficar magoadas, começam a ficar decepcionadas, porque o outro não fez aquilo que ela desejava. Então, uma das formas, né, de desenvolver a paciência é respeitar o outro da maneira como ele é e até auxiliá-lo também. Não ficar magoado porque não fez aquilo que a gente queria que fizesse. É interessante que a paciência não pode ser confundida, né, com acomodação, né, da gente se acomodar, né. Na verdade, a paciência é um estado íntimo, né, de confiança, e é um estado íntimo proativo, né, de ação. O Divaldo tem uma frase que diz assim, é simples, mas eu entendi com profundidade que a vida é ação, né? Então, as virtudes estão em ação em nós. A paciência é uma atitude íntima de ação, de confiança, de saber que tudo tem seu tempo, né? De estender a nossa visão, né, a mais adiante. E Joana de Ângeles, no capítulo Paciência, no livro Jesus na Psicologia Profunda, né, acho que é esse o título do livro, ela traz nesse capítulo uma questão bem interessante. Ela fala assim, a paciência como caridade essencial. O que ela diz? Que muitas vezes estão ao nosso redor pessoas necessitando de auxílio. E a gente identifica isso e quer ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Mas, muitas vezes, estão ao nosso lado, até dentro do nosso lar, pessoas violentas, pessoas com problemas graves nessa área da ira, do temperamento forte. E aí a Joana convida para que a gente use a paciência como caridade essencial para perceber que ali ao nosso lado tem alguém
mostrando um aspecto violento, mas que na verdade está precisando de ajuda, está precisando de auxílio. Então eu achei isso muito, muito lindo mesmo, né? Nesse aspecto. O Hamed tem um livro que é Os Prazeres da Alma, e ele ditou que a impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós, né? Então, a gente fica impaciente, acaba se acostumando. O ser humano se acostuma com tudo que é coisa. E esse ritmo de ser impaciente, se acostumar e se acomodar, nos traz problemas, porque a impaciência ela pode causar, né? Pode causar síndrome do pânico, pode causar depressão, né? E que são considerados os males do século XXI. Então, as pessoas hoje estão cada vez mais impacientes, porque estão desenvolvendo essas doenças, os males do século XXI. E também a questão da paciência, né? A gente pode pensar no... me fugiu a ideia agora. Eu estava com a ideia na cabeça, me fugiu agora. Eu acho que como diz o Clisandro, hoje eu assisti uma palestra dele, o alemão está me rondando. Ele está por aqui. Não, mas a ideia é assim, ó, agora me voltou. Denota isso uma falta de fé também, né? Uma falta de confiança em Deus. Porque quando a gente tem confiança em Deus, quando a gente se entrega, né, digamos assim, de forma mais profunda às leis divinas, naturalmente nós somos pacientes. A gente sabe que tudo tem o seu tempo, né? Aquela ideia de se tu plantar alface hoje, tu sabe que vai colher daqui a 20, 30 dias, tu vai estar comendo alface. Porque o alface tem esse período de germinação, né, e maturidade. Mas se tu plantar uma outra semente, sei lá, uma castanha do Pará, por exemplo, leva 8 anos para ela desabrochar e maturar, né? Então, isso também eu acho que a gente vai, na medida que vai exercitando e desenvolvendo essas virtudes, a gente vai desenvolvendo a sabedoria, né? E aí, naturalmente, a gente vai pacificando a alma, a gente vai se tornando paciente, porque a gente sabe respeitar o tempo de cada coisa, o tempo de cada pessoa. Isso vai nos tirando a aflição também da alma, do coração, né? Então, é esse estar alinhado à lei divina que nos dá essa tranquilidade, né? E não esperar, não forçar o outro, porque quando a gente está tentando forçar o outro, isso demonstra a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de entendimento, a nossa imaturidade espiritual, né? E linkando aquilo que o Leandro nos trouxe há pouco, né, que a gente acaba, através da impaciência, gerando alguns distúrbios, doenças, né, para nós, eu acho que também é importante a gente frisar que, claro, as coisas estão, né, amarradas umas às outras, né, mas a gente esquece da paciência em relação a nós mesmos, né? É verdade. Paciência, entre outras virtudes, né? Que, na verdade, é tudo amarrado, né? Paciência, nos aceitarmos, né? O nosso momento, o nosso tempo, né? De não querer atropelar, né? De querer ser um espírito de luz do dia para a noite. Se tu não consegue, tu fica te atormentando, te auto-obsediando, né? Muitas vezes, né? Então, isso realmente, né? A gente sabe da importância da paciência em relação ao nosso próximo, mas olhar com paciência para nós também é muito importante em tempos de ansiedade, em tempos de turbulência, né? Em tempos tão complicados como a gente está vivendo. É verdade. Quanto peso a gente tira de sobre os ombros, né, João? Quando a gente busca essa postura, né? A criatura que é ansiosa, como o Leandro falou também, vai somatizando, vai se apresentando uma série de enfermidades, porque a criatura não fica em paz, não fica em harmonia interior. E isso acaba somatizando, né? Acho que a Sandrinha O falou. fato da pessoa... pode falar. Não, pode falar. Não. O fato da pessoa não ter paciência consigo mesmo, né? É o orgulho agindo, né? Porque a pessoa quer ser reconhecida, não quer errar, então acaba
dando vazão a esse orgulho. E nós devemos minimizar esse sentimento ruim, né, de orgulho. Inclusive, Leandro, essa questão do orgulho, a gente pode abrir, então, um novo link aqui para uma outras características que o Evangelho nos recomenda, né, para que venhamos a conquistar, né, a brandura e sermos pacíficos, é a questão da obediência e a resignação. Por que eu falei em orgulho? Né? Porque para muitos, né, a obediência já bate com uma vibração, por orgulhoso, né, já bate com uma vibração muito incômoda, assim, né, de tu ser obediente, né, de tu sempre, pelas visões do mundo, abaixar a cabeça, né. E a gente já está vendo desde o começo da nossa conversa que, né, todas essas características que levam a sermos pacíficos é uma atitude, é uma conquista, né, e não apenas uma acomodação ou uma timidez ou algo que não seja relacionado a ter essa conquista de nossa alma. Né. Então, para o orgulhoso, né, a palavra obediência já complica bastante, né, o seu entendimento em relação a ser brando, né. E aí, ainda colocando junto a resignação, aí está feita a bagunça, né, para aquele que é orgulhoso, né, de que realmente não aceita, né, essa recomendação do Cristo, né. Está relacionado, né, João, com a escolha. Isso é uma escolha da pessoa. Né? Tanto quanto outras virtudes, a pessoa escolhe ser obediente, obedecendo à própria consciência, aquilo que ela já consegue perceber como sendo realmente o caminho do equilíbrio. Né? Então passa a ser obediente. Né? Sai daquela postura da criatura rebelde, que se rebela. Né? Não, ela sabe o caminho, ela assimilou já de forma mais profunda. Então ela é obediente à própria consciência, seguindo as diretrizes, né, que se lhe apresentam como realmente um roteiro de equilíbrio e de harmonia, como é o Evangelho de Jesus. Né? Da mesma forma, a resignação. A criatura passa a buscar a conquista dessa virtude. Então é uma escolha também, ser resignado, mas ser resignado não implica dizer a pessoa que se acomoda numa circunstância. Né? Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa pode nascer numa situação bem difícil financeiramente, mas na medida que ela vai amadurecendo, ela vai fazer um esforço para sair daquela circunstância, daquela situação, para ter um conforto maior, para ter, enfim, capacidade de estudar, e para isso precisa gerar recursos financeiros. Né? Então, a resignação não implica numa pessoa se acomodar, né? Mas sim aceitar a dificuldade trabalhando para sair dela e para assimilar a lição que vem embutida naquela provação, naquela dificuldade. Né? Porque nenhuma dificuldade que a gente enfrente na vida é por acaso. Né? Tem um significado profundo. Então, se a gente tem essa postura de resignação ativa no bem, nós estaremos assimilando aquelas lições, vamos amadurecer elementos que precisam desabrochar em nós no enfrentamento daquela dificuldade, e vamos caminhando, né, para uma postura sempre mais elevada. É um caminho realmente de transformação. Né? A gente poderia dizer que a resignação... Por favor, Leandro. A gente não deve confundir, né, como foi falado, essa obediência e resignação com a falta, né, com a negação do sentimento da vontade. Porque não é ter um comportamento passivo, não é aceitar tudo, né, e ficar se lamentando. Esse item é o item 8, né, do Evangelho, ali que o Lázaro fala exatamente isso, que a gente deve tentar resolver os problemas e não ficar acomodado achando que ele vai se resolver sozinho. E essa resignação que leva assim ao ser, né, até um entendimento, né, das coisas, né, da situação, né, e isso é importante também porque mesmo aquele que é resignado, ele vai continuar, né, passando por problemas, por dificuldades que vão levar ele ao aprimoramento, né. Então, como ele tem esse entendimento, né, das coisas, ele tem essa compreensão superior, pelo fato de ser resignado, ele vai saber que mesmo, né, vai ter essa tranquilidade, né, de perceber a vida nesse aspecto e a partir daí
ter condições de tirar as lições necessárias para o seu aprimoramento, pelo seu caminho, né? Mas o resignado sabe também, né? Pelo momento da sua vida, da sua evolução, que ele ainda vai ter seus percalços, ainda vai ter suas dificuldades, né? Mas essa postura, como o Renato disse antes, já tira um peso imenso, né? Sobre nossos ombros, porque a postura é outra, assim, né? Tu não fica batendo em pedra, como se diz com a cabeça, né? Tu vai num ritmo leve, né? Como o jugo de Jesus é leve, né? Ele mesmo nos colocou nesse sentido, né? Então a resignação, acho que é esse alento para a alma, né? Porque tu tem a consciência e ao mesmo a consciência, né? E essa consciência te coloca em conexão com o alto, no sentido de ter essa percepção maior, né, de cada passo da tua vida, né, de cada consequência que vai ter, né, em relação aos teus atos, às tuas decisões. Me parece isso. Né? Verdade. Inclusive existem entendimentos assim desse pensamento, né, da espiritualidade, que a obediência seria o consentimento da razão, enquanto que a resignação seria o consentimento do coração, né? Então a resignação é um sentimento, né? Algo mais trabalhado, mais burilado, né? Não que a razão não seja importante, né? É muito importante e através dela eu acho que a gente está mais amarrado à questão da obediência, né? Mas a resignação é um sentimento muito, muito forte, né? Uma atitude de força, né? Como foi dito aqui antes. Né? É a maneira como olhamos, né, e interpretamos os acontecimentos. Né? Pode falar, Lisandro, desculpe. Seria aceitar aquilo que acontece com a gente, mas sem se revoltar com a lei de Deus. Né? Porque a gente aceita, porque está resignado, mas procura sair, né, da situação de uma maneira racional e não ficar revoltado. Isso, eu só queria complementar, desse mesmo texto que o Joãozinho estava falando, eu acho que é o item 8, né, do Evangelho. Forças ativas ambas, por carregarem o fardo das provações que a revolta e a insensatez deixam cair. Interessante, né? Então a criatura resignada, ela vai, e obediente, ela vai carregar o fardo das suas provações, trabalhando naturalmente, enquanto a insensatez, né, vai deixar cair esse fardo. É bem legal isso, né? Renato, se tu puder só repetir a última questão que tu falaste, após a insensatez, que eu acho que a internet de vocês está judiando hoje do nosso nobre casal. Não, forças ativas, ambas, por carregarem o fardo das provações que a revolta e a insensatez deixam cair. Deu para entender? Deu, perfeito. Meus queridos, então acho que a Sandra até pode encaminhar para nós o encerramento do nosso debate com o que tu vai nos colocar e depois a gente entra então na nossa segunda parte, que já são quase 10 para as 9. Ah, tá. Não, eu só queria colocar que essa bem-aventurança diz que serão chamados filhos de Deus, né? E eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, bem interessante, que ele diz que essa expressão é uma expressão idiomática, né? Então, que filhos de Deus dá para entender como alguém que entendeu que é instrumento de Deus, né? E aí eu lembrei, quando assisti essa palestra, Haroldo falou de Francisco de Assis, né? E da oração de São Francisco, né? Que Francisco é a expressão da mansidão, né? Da resignação, da obediência. Então, mesmo que a gente assista filmes dele, né, com atores interpretando esse ser que veio iluminar a Terra, né, que seguiu fiel às pegadas de Jesus, a gente, quando assiste, a gente é tomado assim, por uma força moral, né? Então, ser instrumento de Deus, e todos nós somos instrumentos de Deus, onde estivermos, né? Então, é isso.
Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz, né? De Acho que vossa essa é paz. Aham. sempre Francisco, né? Para nos deixar esse legado e né, que possamos refletir, então, na noite de hoje, durante as nossas preces, né? De buscarmos, né? Nos colocarmos à disposição da paz, né? Na medida de nossas forças, de nosso entendimento, mas nos colocarmos à disposição do amor e da paz. Então vamos passar para a segunda parte do nosso trabalhinho. Então, primeira prece de irradiações e depois o encerramento. Pai amado, de infinito amor e bondade, que a paz de Jesus abençoe a todos nós. Somos muito gratos por estarmos reunidos com amigos para ouvir e refletir sobre a mensagem de Jesus, para tentar assimilar esses conhecimentos e colocá-los em prática ao longo de nossas vidas, na tentativa de nos melhorarmos e influenciar as pessoas que estão à nossa volta, principalmente nossos filhos e netos, espíritos que foram colocados na nossa responsabilidade de educar nessa encarnação. Que consigamos transmitir a mensagem de Jesus para eles. Agradecemos a intuição recebida durante esse trabalho dos nossos mentores, dos mentores do nosso trabalho, da nossa querida União, e que possamos, em todos os momentos da nossa vida, trabalhar para auxiliar o próximo, praticando a caridade desinteressada. Que esse ano de 2022 que se aproxima, possamos refletir antes de agir, pensar antes de falar, e sejamos mais humildes, resignados, e pedimos também por todos os moradores de rua que estão desamparados, afastados de suas famílias por qualquer motivo, que sejam amparados pela espiritualidade superior, intuídos, na medida do seu merecimento. Com essa prece, damos por encerrado o nosso trabalho na noite de hoje. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Doce amigo Jesus, nesse momento, Senhor, em que nosso lar abre as portas para as luzes sublimes do Teu Evangelho, sentimos os amigos queridos nos envolver com vibrações de bom ânimo, de confiança, fortalecendo os nossos corações, a nossa mente, por sabermos que nunca estamos sós, que esse plano maior, que esses amigos espirituais estão ao nosso lado, nos envolvendo, nos dando luz para a nossa caminhada, nos dando força. E pedimos, Senhor, nesse momento,
que as luzes dessa hora envolva não só os nossos lares, mas todos os lares, todos os nossos irmãos, todo esse planetinha azul que está em lutas e dificuldades, que cada coração receba essas bênçãos sublimes da paz e do amor, e que sejamos, como disse Francisco, instrumentos dóceis do teu amor, Senhor. Muito obrigada, obrigada por esse encontro, obrigada aos amigos espirituais que nos assistem nesse trabalhinho, obrigada a essa nossa casinha, União Espírita. Que a tua paz fique conosco e que assim seja. Que assim seja. Então, assim, queridos irmãos, nós encerramos o nosso último Evangelho no Lar do ano, né, de 2021, porque nas próximas sextas-feiras estaremos em véspera de Natal e de Ano Novo. Então, o nosso próximo encontro aqui fica desde já marcado para o mês de janeiro. Então, a gente deseja a todos os nossos irmãos boas festas, como se diz, né, nesse sentimento mais comum do mundo, mas a gente deseja muito amor, né, com Cristo, principalmente, nesse Natal que se aproxima, nos convidando sempre para as luzes do amor e da paz. Um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Muito obrigado, queridos irmãos, pela parceria da noite. Obrigada. Boa noite, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos os amigos da União que estão conosco. Boa noite e Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.